A arquitetura medieval foi desenvolvida durante o período da Idade Média, ou seja, durante os séculos V e XV. Foi um longo período da história em que prevaleceu os estilos românico e gótico. Uma vez que a Idade Média esteve essencialmente controlada pela religião e o poder da Igreja, as obras arquitetônicas religiosas cristãs dessa época expressam essa característica, com diversas construções como igrejas, catedrais, basilicas, mosteiros, entre outras. Além disso, muitos castelos foram erigidos no contexto feudal e teocêntrico do medievo. As características principais da arquitetura medieval são temas religiosos, arte monumental, estilo românico, estilo gótico, uso de arcos e abóbadas e estilo românico. O estilo românico. Ele surgiu na Itália e na França, e ele se desenvolveu na Alta Idade Média, entre os séculos XI e os séculos XIII, na Europa. As construções, geralmente feitas em pedra, agregavam algumas características singulares, como, por exemplo, grande espessura de paredes, pouca iluminação interior e com a presença de poucas janelas. As igrejas eram construídas em formato de cruz e possuíam um único portal de entrada. O interior era pouco ornado e havia a presença do uso de abóbadas e arcos de volta perfeita. Em relação ao estilo gótico, a arte românica apresentava um caráter mais austero e inflexível, com os planos maciços e fortes, donde suas construções seguiam um padrão de horizontalidade. A arte românica recebe esse nome uma vez que suas construções estiveram inspiradas no estilo desenvolvido durante o Império Romano. Estilo gótico. Paralelo ao estilo românico, o estilo gótico surgiu na França e teve um papel preponderante na cultura medieval. Se desenvolveu entre os séculos XII e os séculos XV, denominado de Baixa Idade Média. As construções arquitetônicas góticas são majoritariamente altas, ou seja, nota-se uma forte presença da verticalidade em detrimento da horizontalidade românica, que indicava a necessidade de permanecer cada vez mais perto de Deus. Diversas igrejas foram erigidas no estilo gótico e muitas permanecem até os dias atuais, marcando esse período da história da arte. Por esse motivo, a arte gótica é lembrada como a arte das catedrais. Outros fatores denominantes e que se distanciam da arte românica são a espessura das paredes, uma vez que surgem mais finas e leves, o aumento do número das janelas e vãos nas construções que permitiam maior entrada de luz, o aumento de número de portais de entrada, cerca de 3 em cada construção. O arco também se diferenciava com o uso de arco de volta quebrada e as ogivas. Vale lembrar que a disseminação dos vitrais das igrejas góticas também facilitou a entrada de luz, além de adornar o interior das construções. A primeira construção que aponta para o renascimento no estilo gótico da Europa é a Basílica de Saint-Denis, na França.